E assim é a maioria da humanidade, perturbados e desassossegados. Torna-se um vivente infeliz, reconhece a sua infelicidade e diz: sou um doente, sou um aprofundado na ciência e não conheço o remédio para a minha cura. A natureza é misteriosa e a medicina só existe no mundo para remediar quanto é possível ou quando acertar. E quando não acertar, porque não é possível. Lá vai a riqueza do nada, que é na vida. Outro protestando, diz: a vida assim, que valor tem? Então diz: somos os miseráveis que não há remédio para nos curarmos. E assim há viventes nessas condições difíceis de se aturar, insuportáveis e que têm desgosto de serem assim. E verdadeiros cientistas, aprofundados por conhecerem materialmente, por serem materialistas, e não admitem as doenças invisíveis da força magnética e elétrica. Dizem então: o vivente desequilibrado é uma coisa insuportável. E assim os viventes adotam a magia negra, que a influência toda é magnetismo. É o mal, todos esses viventes são completamente desequilibrados. Sofrem que faz pena e fazem muitos sofrerem também. E assim está aí a junção do corpo humano, que muitos têm vagas noções, mas que não sabem definir, divulgar a precisão que mesmo não está ao alcance aí dos viventes do chão. E é o que mais se encontra no mundo. São viventes completamente desequilibrados. Às vezes com aparência agradável, boa, bela, dócil, cativante, atraente, mas isso só momentos. Do resto é lastimável. Viventes delicados, amáveis, são momentos muito vagos. Tirou daqueles momentos, são insuportáveis. Viventes completamente desequilibrados. Influências magnéticas muito grandes, da parte elétrica completamente desregulados. A ciência desconhece isso e por isso sofrem os cientistas e sofrem todos. Por a ciência ser materialista, só crê no que vê, o que é palpável, que aprendeu e que sabe. E por isso não tem conta os casos de cientistas que por sofrerem assim tanto e não é resistindo põe termo à vida. Por não conhecerem essas forças, menos admitirem que tal exista. Como quem diz: o poder oculto não tem poderes sobre nós. Enganados com a ciência, pois o poder oculto executa sobre o ser humano o que deseja. É por isso que muitos costumam dizer: se vê cara, mas não se vê coração. Costumam muitos a dizer: é um erro muito grande o vivente se deixar levar pelas primeiras impressões, boas ou más. Sim, porque as aparências enganam muito. E assim reinava a impossibilidade entre todos de ter conhecimento do seu eu, de ter conhecimento de sua formação, de que persiste porque existe o que é principal de tudo: a origem, os antecedentes da origem, a formação da origem, o ponto de partida, o antes do ponto de partida, o antes de toda esta originalidade. E assim os viventes sempre se mantiveram alheios às coisas principais, que é a coisa mais principal. É o vivente conhecer a sua natureza e definir toda ela. E por isso a dúvida entre todos sempre foi reinante, que os tantos admiram essa grande realidade. E muitas vezes sonhando e dizendo: esse mundo é fenomenal. A natureza é um fenômeno tão misterioso, tão elevado e tão importante, que não há ser humano que possa com precisão desvendar coisa alguma certa, por desconhecer a origem e o ponto de partida de toda essa grandiosidade. E será que este mundo perdurará eternamente nessas condições? Responde o outro: haja visto, pois se o mundo é tão velho que quando começaram os algarismos, o mundo já era mais velho do que é. Portanto, eu tenho para mim que o mundo será assim eternamente.
Isso são conjecturas e pareceres que cada qual tem que se apresentar com seu parêntese, de acordo com a sua interpretação, sendo cada qual interpreta da forma que melhor lhe aparece. E assim, esse raiar dos aventureiros, essas alegrias dos embusteiros, essa altivez dos investigadores, dos prismas que desconhece esses sábios profanos com seus diagnósticos sem bases, enfim, um mundo cheio de fórmulas feitas pelos habitantes, fórmulas estas sem bases. E aqui, hoje, vendo o desenrolar desse montudo de mesneira, essa cegueira de todos, e porque também de assim serem como são, haja visto que tinham que ser desconhecidos da sua formação e de tudo existente nesse buracão. Agora digo eu, esse buraco está tão fundo que estão custando a sair dele. Mas agora, por meio dessa escrituração, que é a redenção universal, que sim é feita pela imunização racional, que vão ser esclarecidos de tudo, tintim por tintim. Esse fenômeno proporcionando pelos próprios habitantes, que muito longe conheceram o mundo, já estiveram e hoje com ele aí nas mãos, que é a justificação das bases sólidas e profundas dessa egrigora de aventuras, desse egrégio sem fundamentos, desse horizonte cotidiano, extensivo, que nunca chegaram ao fim, a não ser agora, que estão conhecendo o princípio e o fim. Portanto, aguardem as soluções dos fundos trechos sobre a formação, que em seguimento vão sendo feitas para a contemplação muito mais elevada do que mesmo a contento que esperam. As causas disso tudo são muito grandes, e para que o iluminar do natural possa convencer e converter todos para o principal base, que é a parte racional. E assim os filósofos, como são de tudo orgulhosos, são sempre que chegam mais tarde, porque a filosofia faz com que o vivente fique alheio a tudo no mundo, provando como tudo isso vem da autossugestão. Porque a filosofia está todo o progresso existente entre vós. Porque a filosofia prova que tudo isso que existe é autossugestão. É que tudo que aparece no mundo assim é. E acham esses filósofos que essa escrituração seja uma filosofia mais perfeita, que chame a atenção de todos, mas que não possa também de uma autossugestão, como todas que existem no mundo. Enganam-se. Só depois de estarem bem baseados é que acordam e dizem, é verdade, chegou este conhecimento a um ponto tal que podemos confiar com certeza e não mais vivermos como vivíamos filosofando. Filosofando quer dizer não dar importância a conversas fiadas e a vida passar mais depressa e dizerem, isso é para que é gozar a vida. Que todos os filósofos são incrédulos, por assim serem, acham que estão completos de tudo e que por assim serem é que não haja no mundo coisa de importância, e sim com aparência de muita importância, como sempre um mundo existiu. Mas os dias passados foram uns, os dias de ontem foram outros, e os de hoje são de formas muito diferentes, e os dias vindouros e futuros mais diferentes serão. Então dizer os filósofos, todos os dias são iguais, quer os passados, quer os que virão. O mundo nunca passou disso e nem pode passar. O mundo é uma ilusão, começando pela vida, acabando com toda a sua formação, que de verdade nada nunca houve, nem poderá haver. E assim se congregam os forasteiros, os filósofos, dizendo, a filosofia é a rainha mestra do princípio e fim de tudo, querendo dizer que a filosofia está ao princípio e fim de tudo,
e por isso custam admitir o que não conhece, julgando ser o que conhece. É uma filosofia igual a outra qualquer. Filosofar tem por base o seguinte: mentir muito, se distrair bastante, sugestionar melhor para melhor se colocar e desfrutar a vida da melhor forma possível, dizendo: a vida é um corpo e uma forma ilimitada que no entrever das plumas erguem sempre novos horizontes, que o mundo nunca passou disso mesmo, e ficam os filósofos a filosofar. Vai à frente, volta atrás, vai atrás, volta à frente. Ficam nessa dança, confusos e julgando tudo pelo seu pensamento de animal livre pensador, com a botânica de luz que assim diz ser racional, mas o racional fenomenal, e não o racional de legítimas bases, provadas e comprovadas com o seu eplágio fundamentado, pelo qual se vê o tributo magnânico pelas provas que conceituam o verdadeiro paradeiro do superabrigo racional. Muito bem, amigos, terminamos mais um programa Enigmas do Espaço. Vos aguardo na próxima semana, neste mesmo horário, e também vos aguardo nos canais pertinentes anunciados, marcelodefigueiredo.ramos@gmail.com e o DDD 51 996 14 10 41, que é o meu WhatsApp. Tenham um ótimo final de semana e um grande abraço.